Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Marco Aurélio de Física e hoje estou gravando uma aula com relação a gráficos. Nós vamos falar hoje de gráficos e como que isso está presente na física, né? Vocês já devem ter visto isso na matemática, mas agora é hora de ver isso na física, ver como que é esse lance dos gráficos, tá? Então vamos que vamos, hein? Gráficos, pessoal, o que são? Gráficos nada mais é do que relação entre duas grandezas. Geralmente nós usamos tabelas, né, para representar a relação entre duas grandezas, ou também podemos usar gráficos. Por exemplo, se você tem uma grandeza x e uma grandeza y e elas estão relacionadas, o que é isso, professor? Estão relacionadas. Quer dizer que se você mudar uma grandeza, você muda a grandeza, o valor da grandeza x, automaticamente você muda o valor da grandeza y. Ah, sim, entendi, professor. Beleza? Olha só, um gráfico ele é representado, por exemplo, dessa maneira aqui, ó, x por y. Não é x vezes y, tá, pessoal? É x por y, ok? Parece um vezes aqui, mas é um xão, tá? E aí, como que é o desenho de um gráfico? Bom, beleza, vamos lá, né? Você coloca dois eixos ortogonais. Ortogonais, professor, o que é isso? Quer dizer que o ângulo entre esses dois eixos é 90 graus. Ah, perpendicular também, né, professor? Isso. Bom, então, ó, em um eixo você tem uma grandeza e em outro eixo você tem a outra grandeza. Para cada valor, por exemplo, da grandeza x, existe um valor para a grandeza y também, tá bom? Então, para cada valor da grandeza x, existe um valor para a grandeza y. Tá, professor, beleza. Eu já vi isso na matemática. Bacana. Se você já viu isso na matemática, ótimo, maravilha. Porque isso vai ser muito útil na física. Na física, professor, na física. Como assim? Vamos lá. Bom, vamos usar gráficos inicialmente, tá? Para relacionar a grandeza posição e tempo. Depois nós vamos usar os gráficos para relacionar a grandeza velocidade e tempo e aceleração e tempo, tá? No início vamos usar aqui para representar posição e tempo. Posição, aqui ó, representado pela letra X e o tempo representado pela letra T, tá bom? T de tatu. Então para cada instante de tempo, para cada valor de tempo, existe o valor de posição, ok? E conforme o tempo passa, a posição vai variando. Então você percebe que existe uma relação entre o tempo e a posição, ok? Bacana. Legal. E o que acontece então para interpretar os gráficos? Para interpretar os gráficos é simples. Olha só, você tem um gráfico aqui de x por t, né? E note que ele está crescente. Se ele é crescente, o que isso quer dizer? Quer dizer que conforme você avança no tempo, você está se distanciando da origem da posição, tá? Então, por exemplo, vamos supor aqui, neste exemplo aqui, dessa pessoa, ela começa o seu movimento aqui na origem. Conforme o tempo for passar, veja que ela se afastou, né, da origem, né? Então quer dizer que ela está avançando na posição, ela está se distanciando, né? Está avançando na posição, beleza, pessoal? Então é isso que quer dizer quando você tem um gráfico de x por t e ele é crescente, tá bom? E aí, ó, mas professor, beleza, tá, entendi, o que é isso aí? Mas e como que a gente calcula a velocidade, professor? Né? A gente sabe que ele avançou, né, na posição, mas como que a gente calcula a velocidade? É simples também, pessoal. Velocidade, vocês já sabem a fórmula, né? É ΔX sobre ΔT. Professor, o que é ΔX? Mesmo esqueci que é delta. Simples, pessoal. ΔX quer dizer posição final menos posição inicial. É o quanto que o corpo se deslocou, né? E o ΔT é o tempo que demorou para haver esse deslocamento, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos avançando. Em velocidade, ΔX sobre ΔT, beleza? Tá, professor, mas como que a gente vê isso daí no gráfico, né? Vamos lá. Bom, quando você tem um gráfico, existe o ΔX e o ΔT aqui representados. Como assim, professor? Vamos lá. O x inicial, ele é sempre o começo do movimento. Então você tem que pegar onde que foi o começo do movimento. No nosso caso aqui, ó, está na origem, ok? Tá aqui, ó, nesse cruzamento aqui, está na origem. Então esse é o início, é o nosso xi, nossa posição inicial. Tá, beleza. E a posição final? Posição final é onde termina o gráfico. O gráfico ele termina aqui em cima. Vamos pegar o ponto que representa aqui, ó. Então esse aqui é a posição final, ok? Ah, beleza. Então esse trecho aqui todo, vertical, é o nosso ΔX, tá? Esse trecho aqui todo é o mesmo, né, desse trecho aqui também. Então o ΔX ele está aqui na vertical, né? Beleza, professor. E o ΔT? Mesma situação. Você tem que pegar a posição, o tempo inicial e o tempo final. Tempo inicial está aqui, né, no começo do movimento e o tempo final estará no final do gráfico. Então tá aqui, ó, tempo final.
esse intervalo do tempo inicial até o tempo final é o nosso ΔT. Ah, professor, então tem como ver o ΔX e o ΔT no gráfico. Exatamente. Uma vez que você tem posse do ΔX e do ΔT, fica fácil calcular a velocidade. ΔX dividido por ΔT, né, professor? Exatamente. Mas vou te lembrar uma coisa da matemática. Você já ouviu falar de tangente? Tangente de um ângulo, né? Vamos supor que tem um ângulo aqui entre o eixo X, né, o eixo T, aqui é o eixo horizontal, né? Tem um ângulo entre o eixo T e o gráfico. Esse ângulo eu chamei ele de beta, mas poderia ser qualquer nome, tá? Ângulo alfa, ângulo gama, tanto faz. Então, o ângulo aqui, ó, a tangente é o quê? Cateto oposto ao ângulo, dividido pelo cateto adjacente ao ângulo, que é esse cateto aqui do lado, né? A divisão entre cateto oposto e cateto adjacente nos fornece, então, a tangente do ângulo aqui beta, que, por coincidência, é a velocidade, né? Nesse tipo de gráfico de x por t, ΔX dividido por ΔT. Beleza? Então, se você quiser uma fórmula para velocidade, no gráfico x por t, basta calcular a tangente, né, do ângulo aqui do gráfico, beleza? Mas a fórmula sempre vai ser ΔX dividido por ΔT. Bom, e ainda assim, né, se nós quisermos usar então, professor, essa fórmula aí, como que faz então? Bom, vamos lá então. Vamos supor que você queira calcular a velocidade entre o tempo 2 e 6 segundos, tá? Então você tem um gráfico aqui de posição por tempo, e aqui está o gráfico, né? E você quer simplesmente calcular qual que vai ser a velocidade entre o instante 2 e o instante 6, ok? Bom, simples, né, pessoal? Você vai pegar o instante 2, vai fazer a projeção dele no gráfico aqui e vai fazer a projeção dele na posição, para saber qual que é a posição dele no tempo 2. A mesma coisa também para o tempo igual a 6. Você vai pegar o tempo igual a 6, vai fazer a projeção dele no gráfico e do gráfico para a posição, para você saber qual que vai ser a posição dele no tempo igual a 6. Nesse caso aqui específico, no tempo igual a 2, a posição vai ser igual a 2 metros e no tempo igual a 6, a posição também vai ser 6 metros. Beleza, pessoal? Então tá bom. A gente já tem então o ΔX e o ΔT, não é verdade? Em partes, ainda não. Por quê, professor? Vamos lá. O ΔX é o x final menos o x inicial. O nosso x final é esse 6 aqui, né? Que é o final do movimento, o final do tempo. E o x inicial vai ser o x onde nós queremos calcular aqui o tempo inicial, que o tempo inicial é igual a 2, né? Então, esse aqui é o nosso tempo inicial. Por consequência, esse aqui vai ser o nosso x inicial para esse problema, ok? Então, beleza, professor. Massa. Então, o ΔX vai ser do 2 até o 6, né? Exatamente, do 2 até o 6. E o ΔT vai ser do 2 também até o 6 aqui, ó. Pô, legal, hein, professor? Bacana. Então, velocidade é ΔX sobre ΔT. 6 menos 2, dividido por 6 menos 2, né? Vai dar 1 metro por segundo. É a nossa velocidade. Vocês entenderam? Sim ou não? Então, assim, ó, ΔX é o quê? ΔX, posição final, menos a posição inicial, ou seja, 6 menos 2, né, tá aqui, dividido por ΔT, que é tempo final menos tempo inicial. Tempo final tá aqui, tempo inicial é o 2, né? Fazendo a subtração 6 menos 2, nós temos o ΔT, então vai dar 4 dividido por 4, que é igual a 1, né? Beleza, professor, tô entendendo, hein? Então bora avançar. Professor, mas e se o gráfico for desse jeito aqui, ó, caído, né? É um gráfico que ele tá com uma inclinação para baixo, né? Porque nós vimos como que é o gráfico com inclinação para cima. E se o gráfico tiver inclinação para baixo aqui nesse caso? Bom, exatamente, pessoal. A análise muda um pouco. Bom, o tempo inicial vai sempre começar aqui, né? No zero, tá bom? Mas o x inicial, nossa, agora vai ser lá em cima. Ele começou o seu movimento lá, né, no x inicial maior. Conforme o tempo vai passando, a posição dele vai diminuindo, né? Conforme o tempo vai passando, a posição vai diminuindo até chegar à posição zero quando tiver no tempo final. O que isso quer dizer, professor, fisicamente? Quer dizer o seguinte, se você tem uma pessoa e está aqui, ó, a origem nós supomos que é essa árvorezinha, e ele está a 50 metros dessa árvorezinha. Quer dizer que conforme o tempo passa, ele vai retornando para a origem, que é o que está descrito nesse gráfico aqui, ó. Conforme o tempo passa,
está indicando que o movimento é de retorno para a origem, né? Até chegar aqui no zero, beleza? É isso que quer dizer. Ah, entendi, professor. Bacana, hein? Legal. Viu como que existe uma relação entre o movimento físico e o gráfico? Através do gráfico você pode fazer uma representação do que está acontecendo na realidade física mesmo. Por isso que é a relação entre gráficos e os movimentos físicos, pessoal. Vamos fazer um exemplo para ficar mais claro para vocês. Olha só este exemplo. Um automóvel viaja em uma estrada retilínea por 40 km a 30 km por hora, né? Em seguida, continuando no mesmo sentido, percorre outros 40 km a 60 km por hora. Qual é a velocidade média do carro durante este percurso de 80 km? Suponha que o carro está se movendo no sentido positivo de x. E qual é a velocidade escalar média? E C. Desenhe o gráfico de x em função de t e mostre como calcular a velocidade média a partir do gráfico. Bom, antes de mais nada, pessoal, aqui tem velocidade escalar média e também ele pede velocidade média. A gente vai ver a diferença disso depois em outro vídeo, tá? Mas para esse exemplo aqui não precisa disso agora. Eu não vou explorar isso aqui agora, tá bom? Vou resolver apenas a letra A e a letra C, mas a letra B também é tranquilo nesse caso aqui. Mas eu vou falar de velocidade escalar média e velocidade média, a diferença entre esses dois, em outro vídeo. Bom, então vamos lá. Quando você vê um exercício desse, é necessário anotar, né, o que o enunciado te dá. Então, olha só o que o enunciado fala aqui na primeira linha. Um automóvel viaja em uma estrada retilínea, ou seja, uma estrada reta, por 40 km a 30 km por hora. Você sabe que quando fala 30 km por hora, você sabe do que se trata, né? De velocidade. Então vamos fazer a representação esquemática desse exercício. Você está vendo um carro e você está vendo aqui uma estrada, né, em linha reta. E aqui ele começa na origem, né? Posição inicial. A gente colocou sempre como zero a posição inicial. E ele vai até 40 km por 40 km, né? Ele fala que percorre 40 km, tá bom? Pessoal, eu quero que vocês se atentem por o seguinte, ó. Se eu colocasse aqui 10, por exemplo, ele começou no 10 km, ele iria terminar no 50. O que importa é que o intervalo aqui que ele andou foi 40 km, tá? Agora, se ele começou no 50, terminou no 90, não interessa. O que importa é que o intervalo seja de 40 km. Para ficar mais fácil, eu coloquei aqui, ó, a posição inicial como sendo zero, tá? Na maioria das vezes, isso é mais indicado de se fazer. E a posição final aqui, nesse caso, o 40, tá? Nesse primeiro trecho, ele percorreu 40 km com uma velocidade de 30 km por hora, ok? E no segundo trecho, ele percorreu mais 40 km, porém com uma velocidade maior, de 60 km por hora. Nossa, professor, interessante. E aí? Bom, isso é mesmo que fazer isso. Ele está percorrendo com uma velocidade e ele acelerou, né? Ele teve uma mudança de velocidade, ele dobrou a velocidade de 30 para 60. Ah, bacana, tá bom. E aí o que ele pede, professor, mesmo, né? Ah, tá, ele pede a velocidade média durante o percurso total, né? Que é de 80 km. Porque se você pegar o primeiro trecho mais o segundo trecho, vai ficar 40 km do primeiro mais 40 do segundo e no total vai dar 80 km por hora. Ou 80 km, perdão. E ele está pedindo qual que foi a velocidade média aqui. Ué, professor, qual que foi a velocidade média? Mas a primeira velocidade dele foi 30 km por hora e a segunda foi 60 km por hora. Beleza, mas como assim velocidade média? O exercício está pedindo para você uma velocidade que represente o movimento como se ele tivesse saído aqui do início e chegado ao final com a mesma velocidade, entendeu? Sem mudar de velocidade, mantendo o mesmo tempo de viagem. Tá, você vai entender isso ao longo da resolução. Vamos lá. Bom, então nós temos aqui o esquema que nós desenhamos no slide anterior e ele está pedindo a velocidade média, ok? Bom, calcular a velocidade média nós sabemos, né? Velocidade média é ΔX dividido por ΔT, conforme nós vimos aqui nos slides anteriores, tá? Aqui vocês... Tá, não vou voltar lá atrás, mas vocês sabem que velocidade é ΔX dividido por ΔT, tá bom? Eu vou escrever até aqui para ficar mais evidente para vocês. Velocidade é ΔX, tá? Velocidade é ΔX dividido por ΔT, ok? Bom, beleza, professor. Então, o que a gente faz agora? Para você saber a velocidade, você precisa de saber tanto o deslocamento total que ele teve aqui. Nesse caso, nós sabemos, né? Ele foi de 0 até 80 km. Então, esse é o deslocamento total. Mas qual foi o tempo total? Esse daqui que a gente não sabe agora, né? A gente não sabe qual foi o tempo total
que ele demorou para sair do 0 km para o 80. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Como, professor? Nós vamos calcular o tempo que ele demorou para percorrer esse primeiro percurso com essa velocidade de 30 km por hora. E nós vamos calcular qual foi o tempo que ele demorou para percorrer esse segundo percurso nessa velocidade de 60 km por hora. Quando nós calculamos esses tempos, basta a gente somar esse tempo para a gente descobrir qual foi o tempo total de viagem, beleza? Então é isso que a gente vai fazer agora, preste muita atenção aí. Bom, em primeiro lugar então, vamos dividir aqui, né, primeiro percurso. Velocidade, pessoal, nós sabemos que é ΔX dividido por ΔT. Beleza, professor, isso o senhor já falou. Mas como que faz para descobrir o tempo a partir dos dados que ele deu, que é a posição, o deslocamento, né, e a velocidade? É simples, pessoal. Tá vendo esse ΔT aqui? Ele vai passar para o outro lado, ó, multiplicando o V, né? Ele está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Beleza, professor, isso eu já sei. Tô careca de saber. Ótimo. E a velocidade vai descer para cá dividindo, né? Então, o que a gente fez? Pegou o ΔT, que estava aqui, dividindo, passou multiplicando, e a velocidade que está multiplicando vai descer dividindo. Então vai ficar isso aqui, ó. ΔT é igual a ΔX, né, o deslocamento, dividido pela velocidade. Esses dois dados aqui, nós temos eles aqui em cima, né? ΔX vale quanto? ΔX vale 40 km. E o V vale quanto? 30 km por hora. Beleza, professor. Simplificando essas expressões, fica 4/3 de hora. 4/3 de hora é o que, pessoal? 4/3 de hora é a mesma coisa do que... 4/3 de hora é a mesma coisa que 4 vezes 1/3 de hora. E 1/3 de hora nós sabemos que é 20 minutos, não é verdade? Então é a mesma coisa do que 4 vezes 20 minutos, que é 1 hora e 20 minutos, tá bom? Então esse foi o primeiro tempo esse foi o tempo que ele demorou para deslocar daqui até aqui, ok? Beleza. Bom, 1 hora e 20 minutos equivale a 80 minutos. Você poderia já supor, né, através da lógica, que se ele dobrou a velocidade para percorrer a mesma distância, quer dizer que o tempo vai cair pela metade. O tempo vai ser de 40 minutos para ele percorrer esse segundo trecho aqui. Mas vamos calcular isso, tá bom? Beleza, professor, vamos lá. Bom, esse segundo trecho aqui nós sabemos também, né, que ΔT vai ser igual a ΔX dividido pela velocidade, ok? Beleza, professor. Deixa eu só corrigir isso aqui. Deixa eu só corrigir essa velocidade aqui que ela tá meio que atrapalhando, né? Aí. Bom, então continuando, pessoal. Deixa eu só voltar aqui e tal, né? Então nós descobrimos qual foi o tempo que demorou para ele percorrer, né, esse primeiro trecho. E agora nós vamos calcular o tempo que ele demorou para percorrer o segundo trecho aqui. Então vamos lá. O segundo trecho, nós sabemos que, pelo cálculo que nós já fizemos aqui embaixo, que ΔT é igual o deslocamento dividido pela velocidade, ok? Através dessa manobra aqui que nós fizemos aqui em cima, nessa linha aqui de cima. Bom, então como que nós fazemos? ΔX nós sabemos, professor? Sabemos. Aqui, ó, 40 km. E o V, professor, nós sabemos? Sabemos. Velocidade é igual a 60 km por hora. Ah, tá. Lembrando que esses dados, pessoal, foram os dados do enunciado, tá bom? A gente representou eles de uma forma esquemática para ficar mais fácil de visualizar. Beleza? Então, olha só. ΔX, 40 km. Velocidade 60 km por hora. Fazendo as simplificações dessa expressão, chegamos à questão de que seja 4/6 de hora, ou seja, 4 vezes 1/6 de hora. 1/6 de hora nós sabemos que é o quê? 1 hora dividido por 6, né? 1 hora é 60 minutos. São 60 minutos. Então, 1/6, a sexta parte, são 10 minutos. 4 vezes 10 minutos, 40 minutos. Então, esse segundo trecho demorou 40 minutos. Exatamente, né, pessoal? A metade do que demorou esse primeiro trecho, tendo em vista de que a velocidade desse segundo trecho dobrou, então o tempo caiu pela metade, né? Se aqui o tempo era de 80 minutos, o tempo aqui foi de 40 minutos, tá? Pois a velocidade dobrou. Mas beleza, nós calculamos isso e chegamos nessa conclusão também. Bom, então nós temos que o tempo final vai ser a soma do tempo do primeiro trecho mais o tempo do segundo trecho. Ou seja, vai ser 1 hora e 20 mais 40 minutos, né? Que vai ser 1 hora e 20 mais 40 é igual a 2 horas, né? Beleza, professor. Ah, massa demais, hein? Bonito. Então vamos calcular agora qual é a velocidade média nesse percurso de 0 a 80 km, tá? Velocidade média, nós sabemos a fórmula, x final menos x inicial dividido por tempo final menos tempo inicial. Bom, agora nós temos posse de todas essas informações dessa fórmula. X final é igual a 80 km, né? Que é a posição final dele. Posição inicial, 0 km. Tempo final, 2 horas. E o tempo inicial, 0, tá bom? 0. Ele começou o tempo 0 segundos, né? O tempo igual a 0.
Beleza, professor, então como que fica? 80 dividido por 2, vai ficar 40 km por hora. Tá, professor, beleza, eu entendi que a velocidade média desse carro ao longo desse trecho todo é de 40 km por hora. Mas, fisicamente, o que isso quer dizer? Vamos para outro slide, vamos lá. Ó, olha só a comparação. Nós temos um carro e ele percorre esses dois trechos com velocidade diferente. Ele vai demorar cerca de 2 horas para percorrer todo esse trecho aqui. Velocidade média de 40 km por hora vai possibilitar ele percorrer todo esse trecho aqui também em 2 horas, sem precisar de fazer essas mudanças de velocidade. Ele vai percorrer todo esse trecho aqui de 80 km com essa mesma velocidade. É equivalente, tá, pessoal? São dois movimentos equivalentes. Como assim, professor? Vamos fazer aqui, observe a animação. Então você vê que esse primeiro carro aqui, ele percorreu com 30 km por hora, depois ele mudou para 60 km por hora, demorando aí um tempo, aí, vamos supor, de 2 horas que a gente calculou antes. Ao passo que esse carro aqui de baixo, ele não mudou a velocidade dele permaneceu constante durante todo o movimento e percorreu no mesmo tempo de 2 horas. Né? É isso que quer dizer velocidade média, é você atribuir ao movimento uma velocidade constante, como se fosse constante, né? Bom, como exercício, eu vou deixar para vocês este exercício desse slide aqui, tá? E aí, ó... não, esse daqui já é outro exercício, né? Beleza. Bom, então vamos lá então. Outro exercício, pessoal. Um automóvel viaja em uma estrada retilínea por 40 km... Ah, tá, ele pede agora a letra C. Tô viajando aqui. Então aqui nós calculamos qual foi a velocidade média, 40 km por hora, ok. Então nós respondemos a letra A, tá? Qual é a velocidade média do carro durante esse percurso de 80 km? Beleza. Velocidade escalar média nós vamos falar depois, tá? Mas não é difícil não, mas vamos falar isso depois nos outros vídeos. C. Desenhe o gráfico de x em função de t e mostre como calcular a velocidade média a partir do gráfico. Vamos lá então? Ó, ele pediu para calcular aqui, para desenhar o gráfico de x, ou seja, da posição em função de t. Tá aqui, x representando aqui no eixo e o t no outro eixo aqui, ok? Beleza. Como que a gente vai representar então todo esse movimento através do gráfico? Vamos lá. Nós temos o que, ó? No primeiro momento, né, demorou aqui, ó, 1 hora. Vamos supor que cada risquinho desse valha 20 minutos, tá bom? Então aqui nós temos 20 minutos, meia hora, 1 hora, 1 hora e 20. Em 1 hora e 20, aqui no eixo do tempo, o eixo do x, que é o eixo da posição, estava em 40 km. Então nós fazemos uma reta que liga, né, a origem até este ponto aqui, que representa este par de 1 hora e 20 com 40 km, beleza? Aí o que aconteceu? Mais 40 minutos depois, até chegar a 2 horas, ele está em 80 km, que foi isso, né, o segundo trecho, ok? Então nós ligamos esse ponto com esse outro ponto aqui de cima, ficamos então com o gráfico dessa maneira aqui, né? Meio curvo, né? Uma reta assim e a outra reta assim, mais para cima, ok? E aí, como que faz para calcular a velocidade média através desse gráfico? Bom, velocidade média nós sabemos, né? Velocidade média obedece essa fórmula aqui, ΔX dividido por ΔT. O ΔX nós sabemos que é 80 e o ΔT vai ser 2, né? Mas como que nós usamos isso no gráfico? Bom, faz de conta que o gráfico poderia ter essa cara aqui também, ó, né? Poderia ter essa cara aqui representada com esse triângulo amarelo, ok? Onde nós atribuímos aqui um ângulo, tá? Entre o eixo horizontal e o gráfico, um ângulo beta, tanto faz. E aí nós calculamos aí eu coloquei hipotenusa aqui, pessoal, mas não é hipotenusa não, tá? Cateto adjacente. E aí nós calculamos qual que é a tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, ok? Então vamos lá. Qual que é o cateto oposto desse ângulo desse triângulo amarelo aqui, né? Então nós temos o ângulo beta inserido nesse triângulo amarelo e o ângulo beta, né? Então vai ter a tangente igual cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto ao ângulo beta é 80 km e o cateto adjacente é 2 horas, porque ele pega desde o 0 até o 2 aqui, tá bom? Ah, beleza, professor. E aí fica a tangente de beta igual a 80 dividido por 2, que fica igual a 40 km por hora, numericamente, né? 40. Bom, então é assim que você faz para calcular a velocidade média em um gráfico de x por t. Você pega o início, liga até o final e aí você calcula qual foi a tangente desse ângulo formado por esse triângulo, tá bom? Bom, beleza.
Aqui nós temos um outro exercício que eu vou deixar para vocês, tá? Um exercício para vocês fazerem. E a resolução desse exercício está no link aqui na descrição. Então você pode baixar a resolução desse exercício apertando aqui no link da descrição para ficar mais claro para você. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Forte abraço, pessoal. Essa foi nossa aula de gráficos, em especial o gráfico posição por tempo. Nas nossas próximas aulas, nós vamos falar sobre gráficos de velocidade por tempo, aceleração por tempo, tá? Até vocês ficarem fera nisso, porque isso cai bastante no Enem. Forte abraço a todos e até a próxima.